Lá, nem tudo que você paga para o governo é imposto. O governo tem duas formas básicas de financiar. Uma é formar dívida, a outra é lançar mão dos tributos. A dívida é formada quando o governo toma emprestado de uma entidade privada, pública, nacional ou estrangeira, ou quando ele lança títulos de dívida. Em ambos os casos, isso contribui para que a dívida pública aumente. Se for do município, a dívida pública do município. Se for do Estado, a dívida pública do Estado. Se for da União, uma dívida pública federal. A outra forma de financiar são os tributos, são divididos em três classes. A primeira é um imposto, onde você paga sem requerer contrapartida. Todas as pessoas que estão na mesma situação que você, que são cidadãos como você, devem pagar esse imposto usando ou não um serviço específico público. Isso é diferente da segunda opção, que são as taxas. As taxas, apenas aquele cidadão, ou aquela entidade, ou aquela empresa que toma um determinado serviço público tem que pagá-lo. Se a empresa A toma aquele serviço e a empresa B não toma, a empresa B não pagará e a empresa A terá que pagar. A mesma coisa com o cidadão, se eu preciso de um serviço, mas meu vizinho não precisa, meu colega não precisa, eu pago, meu vizinho e meu colega não pagarão. E a terceira forma é a contribuição, ou são as contribuições. No Brasil, as contribuições têm sido muito utilizadas para financiamento, principalmente do governo federal, já que a Constituição de 88 e 89, ela absorve a reforma tributária de 86, que diz uma coisa que já estava lá no regime militar desde 1967, que é o seguinte: Estados e União não podem cobrar impostos ou inventar impostos que não existam na Constituição. Isso é chamada exclusividade residual dos impostos brasileiros. Apenas a União tem o poder de criar impostos. E a União criou impostos de contribuição que originalmente deveriam ser feitos para financiar um processo que é provisório, como construir alguma coisa, ou reformar alguma coisa, ou financiar a sociedade numa coisa que ela considere coletivamente importante durante um determinado período onde seja necessário um financiamento extraordinário. Aqui no Brasil, a contribuição mais conhecida é a CPMF, a contribuição provisória por movimentações financeiras, mas que, no entanto, durou muito mais do que foi declarada no início. Foi criada no governo FHC e foi extinta no governo Lula pelo Congresso e não pelo presidente, e tentou ser retomada no governo Dilma. No governo Bolsonaro, em 2019, o secretário do Ministério da Economia foi demitido, né, apenas por ter citado que gostaria de ter uma nova CPMF. E agora, finalmente, o ministro Paulo Guedes está querendo desenvolver uma nova movimentação dessa natureza, chamada de nova CPMF, ainda sem nome definido, né, que seria sobre os pagamentos eletrônicos. E isto é muito importante para a gente discutir a reforma tributária no Brasil, que envolve uma simplificação dos impostos, né? E o mais fácil de simplificar ou de retirar são as contribuições por essas características, inclusive legais. Ela precisa de uma maioria menor, menos qualificada do que a maioria para mudar impostos condicionais, que precisaria de uma PEC, né? Agora, essa mudança está sendo feita desde que, sob a promessa de que outros produtos, né, tributos brasileiros sejam extintos para que ela venha a ser cobrada. Existem várias características ruins da CPMF e algumas que são positivas, e a gente vai discutir esta contribuição como outros tipos de tributos ao longo dessa série do Canal em Tempo, que trata da reforma tributária no Brasil. Nós já falamos um pouco disso em 2019 e vamos retomar esse ponto agora dentro dessa playlist do canal. Aguardo vocês, até lá, até a próxima e um abraço.